Olá, meus caros amigos, só estou passando por aqui para deixar para vocês algumas observações. Eu realmente não gosto de ficar fazendo avaliações aí do varejo, prefiro muito mais fazer comentários a respeito do atacado, mas infelizmente no Brasil de hoje, na situação que nós estamos vivendo, é necessário que alguns tópicos, alguns detalhes sejam trazidos à tona, para que todos nós possamos aí compreender melhor o que se passa. Essa crise, ela atinge o mundo todo, já existia no horizonte da humanidade que algo dessa magnitude poderia acontecer um momento ou outro. Isso é uma coisa. Outra coisa é exatamente a crise financeira. A crise financeira que já vinha se desenhando já há pelo menos 10 anos e tudo levava a crer que haveria uma mudança no modelo das governanças mundiais em algum momento. E o momento foi agora, aproveitando-se da crise provocada pelo coronavírus, a governança mundial começa então a impor uma série de modificações, uma série de leis, uma série de restrições, inclusive, a toda a população mundial. Isso está acontecendo. Eu tenho contato com pessoas no mundo todo, Alemanha, Estados Unidos, e isso vem acontecendo no mundo todo. E cai naquela verdadeira discussão, né? Que inclusive já é um tema de filosofia, que é exatamente o fim do sistema binário que você tem dentro das nações aí, como você conhece como esquerda e direita, passando isso para um outro sistema binário, que seria o nacionalismo e o globalismo. É isso que está em jogo agora no momento. O problema é que no Brasil, a tendência que nós estamos assistindo agora, que nós estamos vendo agora, nos dá a impressão que o governo sumiu. O governo simplesmente desapareceu no momento em que o povo, a população, mais precisa dele. Mas isso tudo é exatamente feito de uma maneira absolutamente planejada. Nós vemos aí, parece que o governo chega e diz assim, bom, o que deu para fazer foi isso daqui, então agora nós vamos fechar as portas e vocês que se danem aí, ver o que pode ser feito. Já fizemos o máximo possível. Não fizeram o máximo possível. O governo brasileiro não fez ainda nem 10% daquilo que é possível ser feito. Estou me referindo aqui ao governo federal. O governo federal ele está simplesmente se escondendo de suas responsabilidades nesse momento. E o objetivo é um só, a tendência globalista. Porque se a tendência fosse nacionalista, diria para vocês que existem ainda muitos e muitos e muitos recursos que poderiam ser utilizados. Aí vem uma outra questão, depende também da ousadia, né, do mandatário do momento e também do conhecimento que esse mandatário tenha daquilo que ele possui nas mãos. Sim, o presidente da República ele tem muitos poderes e poderia estar lançando mão desses poderes agora, onde, por exemplo, para ser assim bem próximo da realidade, existe aí um cenário muito mais complexo do que esse que eu estou colocando aqui. Mas, principalmente, nós vemos aí empresários jogando o alimento fora no lixo. Por outro lado, nós vemos aí uma reclamação de que o povo pode passar fome. Nós vemos aí usineiros pressionando o governo para que se aumente a CID, né, aquela contribuição que existe na gasolina, para que o preço da gasolina suba, para que eles possam subir também o preço do álcool. A CID ela não incide sobre o álcool, o etanol, vai incidir apenas sobre a gasolina. E os senhores usineiros, logicamente financiados por banqueiros, querem que o preço da gasolina suba de qualquer maneira, mesmo que no mercado internacional, conforme manda a regra, o preço esteja caindo. Então são coisas desse tipo que acontecem.
alimentos sendo jogados fora. Por outro lado, empresários aí pressionando para que se aumente o preço de combustível para poder salvar o próprio pescoço. O governo distribuindo R$ 1 trilhão para bancos, pequenos bancos que estavam quebrados porque existe agora aí, né, uma falta de liquidez no mercado, sabe? Isso já vem acontecendo já há um bom tempo. E o governo não está fazendo o papel dele. O governo não está intervindo, o governo não está tomando atitudes nacionalistas em favor do povo. Não está fazendo isso, muito pelo contrário. Fica fazendo esse papel ridículo, esse circo que nós temos assistido aqui diariamente. E vou dizer para vocês, não adianta, não interessa quem é que está sentado na cadeira de ministro da Saúde do Brasil. Isso é um assunto de segunda linha, porém, a mídia, que todo mundo aí fica falando que um canal ou outro é melhor que o outro, não, todos eles são ruins, entende? A imprensa brasileira é ruim, na sua mais profunda raiz, ela é ruim e não vai estar trazendo para a gente aquilo que realmente importa. Ou seja, nós temos que cobrar deste governo que aí está, ou melhor, dos governantes. Nós temos que cobrar do presidente da República, dos governadores e dos senhores prefeitos atitude nesse momento, ousadia nesse momento. Se vocês estão agora ocupando cargos, presidente, governadores, prefeitos, e aconteceu agora essa catástrofe, esse problema com essa pandemia, vocês têm que resolver essa pandemia, porque está no colo de vocês. É o momento agora de vocês mostrarem que vocês estão aí nesse governo para fazer alguma coisa, que vocês sabem alguma coisa. Porque, me perdoem, sabe, ser prefeito de uma cidade, para tapar buraco e cortar, podar árvore, isso daí qualquer idiota faz, sabe? Ser governador do estado para distribuir leite e merenda, isso daí qualquer trouxa faz, sabe? Ser presidente do Brasil para ficar tomando avião todo dia, para ficar fazendo inauguração de hospitalzinho e botando plaquinha de bronze em todo lugar, isso daí qualquer trouxa faz. Eu quero ver o além, eu quero ver o extraordinário sendo feito por esses políticos. E eu quero ver essa gente fazer o extraordinário, e não estão fazendo. Não estão fazendo. Está acontecendo uma série de coisas aí diante dos olhos, e os governos lavando as mãos, né? Tipo, olha, nós podemos chegar até aqui e acabou, nós não vamos fazer mais nada. O Congresso, por sua parte, apesar de eu não gostar daquela estrutura, tem tentado aí fazer alguma coisa de diferente. Por exemplo, mandar dinheiro para os estados. E o governo fica aí, não vamos mandar dinheiro, não pode mandar porque vai estourar a meta. Ninguém está preocupado com meta agora, nesse momento. Ninguém tem que se preocupar com meta, com lucro, com esse tipo de coisa agora. Nós temos que primeiro ultrapassar, primeiro precisamos dar uma resposta a essa doença que aí está, que pode ser uma tragédia humana nesse país onde a nossa população é doente. Não adianta querer comparar o brasileiro com o europeu, o alemão, porque não dá. Os parâmetros são absolutamente diferentes. Comorbidades, ou seja, determinadas doenças que aqui no Brasil aparecem em pessoas de 40 anos de idade, como por exemplo, como a hipertensão, diabetes, colesterol, esse tipo de doença vai estar aparecendo lá na Alemanha por volta dos 70 anos de idade. Por quê? Porque a saúde básica dos países é absolutamente diferente. Algo que eu venho chamando a atenção aqui desde o início dessa história, onde 100 milhões de brasileiros não têm sequer água encanada, né? Não tem acesso à água, não tem acesso à rede de esgoto. 30 milhões de brasileiros não têm sequer uma privada em casa, para usar o termo objetivo. As pessoas não têm nenhum vaso sanitário em casa para poder usar, não existe nenhum banheiro privativo. Existem banheiros coletivos. Então, eu estou esperando para ver o governo fazer alguma coisa de extraordinária. Ah, mas ele está distribuindo R$600 na maior bagunça que pode existir, pedindo comprovação de CPF,
para o camarada receber R$ 600, um sujeito que não tem dinheiro sequer para comer, sabe? Essa é a coisa mais imbecil, mais idiota que eu já vi na minha vida. Você acha que o camarada que não tem o que comer, ele vai estar preocupado com declaração de imposto de renda todos os anos? Isso é um absurdo. Agora, o grande problema disso tudo é que dentro do sistema político brasileiro, as pessoas sempre entram lá com o objetivo de ganhar, nunca de perder. E é uma coisa que eu sempre digo também, se você quer participar de política pensando naquilo que você vai perder, não entre. Não entre, não participe. Certo? Porque se você entrar lá com medo de perder, você realmente não vai fazer nada. Você vai ficar engessado, preocupado aí com leis, preocupado com a burocracia e preocupado se você vai tomar algum processinho depois que você terminar o seu mandato. Que é o que aconteceu recentemente aí com esse presidente, né, que se negava a assinar uma medida provisória para que se fosse distribuído aí essa renda aí para essas pessoas, né, porque ele iria, vamos dizer assim, extrapolar aquilo que temos como responsabilidade fiscal. Ridículo, ridículo. Você que está e que é hoje um governante, presidente, governador ou prefeito, não tem que estar preocupado com esse tipo de coisa. Você tem que atender a população, você tem que atender o povo e dane-se depois o que é que vai acontecer. Se você vai parar na prisão perpétua, na cadeira elétrica ou sei lá onde. Só que isso vocês não estão fazendo. Então, eu vejo muito, mas muito distante, muito distante. Eu acho que tem um monte de trouxa aí que fica batendo no peito falando de patriotismo e que não tem patriotismo porcaria nenhuma. Militares covardes, covardes como esse presidente que aí está, não consegue fazer aquilo que é o extraordinário. Enquanto isso, nós vemos aí empresários jogando comida no lixo, que vocês poderiam ir lá e confiscar isso e distribuir para o povo. Não entregar dinheiro em mão de banco, não, senhor. Determinar hoje aqui nesse país juros zero. Juros zero para empresas. Por que não faz isso? Onde é que está a coragem? Ah, porque a Bolsa de Valores, dane-se a Bolsa de Valores. Dane-se, já está quebrada a Bolsa de Valores. Ela não vai existir depois. Vocês estão fazendo simplesmente proselitismo aí. Existe muita coisa que pode ser feita. E mais uma coisinha. Não se aumenta impostos durante uma crise conforme nós estamos tendo para atender usineiros quebrados que vivem às custas deste país desde a década de 70 com essa história de pró-álcool. Se o pró-álcool, se etanol não é interessante em termos de lucratividade, que fechem. Se a tributação aqui é alta, reduz-se. Mas, em primeiro lugar, nesse momento, nessa transição que nós vamos ter, é preciso que os senhores deixem de ser covardes e passem a administrar esse país. É só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado.